Este é apenas um dia especial do Senhor, todos os anos, quando celebramos um Cristo ressuscitado. Aqueles de vocês que estão conosco regularmente sabem que concluímos recentemente um estudo do maravilhoso relato de Jesus escrito por Lucas. Foi apenas algumas semanas atrás, quando, ao terminar nosso estudo do Evangelho de Lucas, consideramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo com mais detalhes, chegando até mesmo ao relato de Mateus e João e Marcos, para obter uma imagem completa. Foi nessa época, você deve se lembrar que eu lhe disse que nenhum evento na história atinge a importância da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é o evento culminante na história redentora de Deus. A ressurreição é a pedra angular do cristianismo, é o fundamento do Evangelho, é a garantia do céu. A mensagem da Bíblia é que a morte não acaba com a existência de ninguém, que todo ser humano que já viveu viverá para sempre, no inferno ou no céu, na morte eterna ou na vida eterna, no sofrimento eterno ou na alegria eterna. Não apenas como espírito desencarnado, mas toda pessoa viverá para sempre na forma corporal. Todos serão ressuscitados dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a provisão que garante para nós que não precisamos ser levados à condenação eterna, mas que podemos ressuscitar à vida eterna. A ressurreição de Jesus Cristo corporalmente da morte e da sepultura é uma promessa, e uma promessa a todos os que nele creem, que também sejam ressuscitados em forma corporal para entrar na eterna bem-aventurança e alegria do céu, dos céus, na presença de Deus eternamente. Servir, adorar e estar completamente satisfeito. Como a ressurreição é de tal significado, ela domina o Novo Testamento e, particularmente, a pregação do Evangelho que começa no início do livro de Atos e percorre todo o Novo Testamento. A ressurreição não é apenas uma característica do cristianismo, é a sua verdade essencial. O objetivo principal do Evangelho é resgatar as pessoas do inferno para que elas possam ir para o céu. Todo o objetivo do Evangelho deve ser liberado do julgamento para a bênção eterna. A ressurreição, então, não é o epílogo, não é algum tipo de pós-escrito no fim da vida de nosso Senhor Jesus. É o objetivo de sua vida, o ponto alto do Evangelho. A ressurreição é a interpretação divina da morte de Cristo. A Páscoa interpreta a Sexta-feira Santa. A ressurreição é a vindicação divina do sacrifício que Jesus fez na cruz. Os benefícios desse sacrifício começam a ser reunidos na ressurreição, sendo Cristo as primícias. A ressurreição garante a nossa ressurreição. E é claro, a ressurreição de Cristo e a ressurreição corporal dos crentes é exclusiva do cristianismo. A propósito, não existe uma ressurreição sem corpo. Isso não é uma ressurreição. O cristianismo não ensina que você vive em alguma forma espiritual eternamente no céu ou no inferno, mas antes que o corpo ressuscitado dentre os mortos ocupa um desses dois lugares para sempre. Não existe ressurreição sem corpo, e a ressurreição será uma ressurreição corporal. Para aqueles de nós que conhecem o Senhor, seremos criados com um corpo semelhante ao seu corpo glorioso, disse o apóstolo Paulo. A igreja, portanto, não se reúne na sexta-feira. A igreja não se reúne no sábado. A igreja não se reúne na segunda-feira ou em outro dia. A igreja se reúne no domingo, o primeiro dia da semana, porque esse é o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. Toda vez que nos encontramos no dia do Senhor, é para dar testemunho da centralidade da ressurreição. Porque a ressurreição é tão crítica para nós, a ressurreição parece estar sempre sobre algum tipo de ataque de Satanás. Através dos séculos, os críticos do cristianismo fizeram tudo o que podiam para negar a ressurreição, negando os relatos bíblicos como verdadeiros, negando
as evidências históricas nos relatos bíblicos como tendo qualquer valor ou confiabilidade, os críticos ao longo dos séculos fizeram tudo o que podiam para negar que Jesus ressuscitou dos mortos, porque se isso é realmente verdade, ou se as pessoas podem estar convencidos de que é verdade, é a morte do evangelho cristão. Da mesma forma, os cristãos ao longo dos séculos responderam a essa barragem dos críticos, essa barragem sem fim, com evidências. E há inúmeras evidências que provam a validade da ressurreição. Nem todos os ataques à ressurreição foram tão evidentes. Muitos deles foram ataques muito mais sutis à ressurreição, o que pode explicar porque, para celebrar a ressurreição, você precisa abrir caminho por um monte de doces, ovos e coelhos. Satanás tem mais de uma estratégia, acredite, para obscurecer o problema. Ou talvez se confunda com a quarentena, com a quaresma, 40 dias de privação em um grau limitado, que não tem nada a ver com a Bíblia. Nunca são defendidos na Bíblia, mas são emprestados do pior tipo de paganismo que não tem nada a ver com nada do cristianismo. De uma maneira ou de outra, abertamente ou sutilmente, afastando a ressurreição é uma estratégia satânica, muito importante por causa de sua natureza crítica. Em 1 Coríntios 15 e versículo 14, Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vã, sua fé também é vã. Nossa mensagem será vazia se Cristo não ressuscitar. Sua fé nessa mensagem e em Cristo também estará vazia se Cristo não ressuscitar. Além disso, ele diz no versículo 15, nós, ou seja, os apóstolos, somos até mesmo testemunhas falsas de Deus, porque testificamos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitaram, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, sua fé é inútil. Você ainda está em seus pecados e os que dormiram em Cristo pereceram. Sleep in Christ have perished. Quão importante é a ressurreição? Criticamente importante. Sem ressurreição, sem evangelho. Sem evangelho, sem salvação. E somos as pessoas mais iludidas e enganadas do planeta. Tudo se mantém no lugar pela ressurreição. Para os cristãos, todo dia é uma celebração do Cristo vivo ressuscitado. Todo domingo é outra celebração do Cristo vivo ressuscitado. Um testemunho, uma espécie de comemoração semanal da prioridade da ressurreição, sua centralidade e seu significado. Então, uma vez por ano, nessa celebração da Páscoa, domingo da ressurreição, concentramos todas as nossas energias na direção da ressurreição e, com razão, devemos fazer. Através dos anos, a ressurreição tem sido habilmente defendida. Existem inúmeros livros escritos a respeito das evidências da ressurreição. Através dos anos que preguei muitas mensagens mostrando essas evidências e respondendo a uma pergunta: o que prova a ressurreição? O que prova a ressurreição? E essa é uma pergunta que precisa ser respondida, mas quero fazer uma pergunta diferente. Quero meio que mudar essa pergunta um pouco em sua mente e perguntar não o que prova a ressurreição, mas o que a ressurreição prova. O que a ressurreição prova? Por que a ressurreição aconteceu? Do que podemos ter certeza? Primeiro, a veracidade da palavra de Deus. A veracidade da palavra de Deus. Volte ao capítulo 2 de Atos, o mesmo texto que li para você em nossa leitura das Escrituras nessa manhã, e quero reabrir essa passagem porque ela fala da questão diante de nós. A ressurreição prova a veracidade da palavra de Deus. Atos 2, capítulo 2, e versículo 24. Deus ressuscitou Jesus, diz Pedro, no dia de Pentecostes, pondo fim à agonia da morte, pois era impossível para ele ser mantido em seu poder. Esta é a ressurreição. Então, Pedro vincula a ressurreição a um texto do Antigo Testamento. É o Salmo 16,
versículos 8 a 11, no qual Davi é o autor, o escritor. E ele fala a respeito do Messias. É um salmo messiânico. O que é interessante neste salmo messiânico é que Davi não fala na terceira pessoa a respeito do Messias que viria, mas ele fala na primeira pessoa, como se o próprio Messias estivesse falando. Isso não é anormal. Isso é feito no Salmo 22 e em muitos outros salmos messiânicos e em outras passagens messiânicas, onde literalmente as próprias palavras do Messias aparecem nas profecias do Antigo Testamento. Então Davi é o escritor, mas o Messias é que está por vir, que está por vir é o orador. O versículo 25, o Messias, em sentido profético, diz: eu sempre vi o Senhor em minha presença, pois ele está à minha mão direita para que não seja abalado. O Messias nessa profecia está confiante em sua segurança no futuro. Ele está confiante de que Deus está diante dele e que Deus está determinando todos os passos. Sendo assim, meu coração ficou feliz e minha língua exultou. O Messias pode se alegrar com tudo o que ele é convidado a fazer, porque Deus está presente à sua destra, para que ele não seja abalado ou movido. Além disso, minha carne também viverá na esperança. O Messias diz que eu sei, estando na carne, enfrentarei a morte, mas a minha carne vive na esperança. Eu tenho esperança após a morte. Porque, versículo 27, você não abandonará minha alma ao Hades e nem permitirá que o seu santo, um título muito familiar para o Messias, sofra decadência. To undergo decay. A confiança do Messias, falando profeticamente, é que Deus está presente com ele. Nada pode abalá-lo ou afastá-lo desse poder protetor. Ele pode enfrentar a humanidade e até a morte com muita esperança, porque sabe que Deus não abandonará sua alma ao Hades ou permitirá que ele sofra qualquer deterioração ou corrupção. O testemunho é ainda maior no versículo 28. Você me fez conhecer os modos de vida ou o caminho da vida. Você me mostrará através da vida, da gravidade da vida. Você me fará cheio de alegria com a sua presença. Essa é uma profecia do Messias. Davi foi o orador original. E por ser uma afirmação em primeira pessoa, alguém pode pensar que é Davi falando de si mesmo. Mas Davi nunca poderia estar falando de si mesmo. Sua alma foi para o seu Hades, sua carne viu corrupção. Ninguém jamais afirmou que Davi ressuscitou dentre os mortos, embora no futuro, na ressurreição dos santos do Antigo Testamento, indicados em Daniel 12:2, ele seja ressuscitado dentre os mortos em forma corporal para se juntar ao seu espírito, que é com o Senhor, mas não houve ressurreição de Davi até este ponto. Portanto, o Salmo deve estar falando a respeito de outra pessoa. Pedro quer que entendamos que é messiânico. É uma referência ao Messias. Embora proferidas por Davi, são as palavras literais que saem da boca do Messias. E é por isso que ele diz no versículo 29, ao interpretar a passagem: irmãos, eu posso dizer com confiança a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e sua tumba está conosco até hoje. Seu túmulo ainda estava selado. A propósito, perto de Siloé, em Jerusalém. Não posso estar falando a respeito dele, sobre ele. O versículo 30 prossegue dizendo: e assim, porque ele era um profeta, Davi estava falando como profeta. E ele sabia que Deus havia jurado a ele, jurando assentar um de seus descendentes em seu trono. Ele olhou para a frente e falou da ressurreição do Messias, o Cristo, que ele não foi abandonado ao Hades, nem a sua carne sofreu decadência. Davi sabia
que não estava falando de si mesmo, mas olhando à frente, lá na frente. E ele falava palavras que realmente pertenciam ao Messias. O argumento de Pedro é claro, o Salmo 16 refere-se a alguém. O Salmo 16 não pode se referir a Davi. O Salmo 16 se refere antecipadamente àquele que varia dos lombos de Davi. Quem viria dos lombos da descendência de Davi é o Messias. O Salmo refere-se ao Messias. O Messias será ressuscitado dentre os mortos antes que seu corpo veja a corrupção. E o versículo 32 é o resumo de sua interpretação. Este Jesus, Deus, ressuscitou, do qual todos somos testemunhas. O que está em jogo na ressurreição de Jesus Cristo? O que a ressurreição prova? Isso prova a confiabilidade da palavra de Deus, a credibilidade da palavra de Deus, a precisão da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Vá para Atos 13. Isso se torna parte essencial da pregação apostólica. No 13º capítulo de Atos, novamente, o acorde dominante na pregação apostólica é a ressurreição de Cristo, como cumprimento da profecia, como o cumprimento da profecia. E no capítulo 13, nós passamos de Pedro pregando no Pentecostes para Paulo, o pregador. Atos capítulo 13 e versículo 29. Realizou tudo o que estava escrito a respeito dele, a respeito do Senhor Jesus. Eles o tiraram da cruz e o colocaram em uma tumba. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e por muitos dias apareceu aos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, os mesmos que agora são testemunhas do povo. Seriam todos os apóstolos, incluindo 500 pessoas na Galiléia, que o viram ao mesmo tempo. E pregamos a vocês as boas novas, o evangelho da promessa feita aos pais. E qual é a promessa que Deus cumpriu? Essa promessa aos nossos filhos foi que ele ressuscitou Jesus Cristo. A promessa do Antigo Testamento é um Messias ressuscitado. As boas novas da promessa feita aos pais de que Deus cumpriu essa promessa aos nossos filhos porque ele ressuscitou Jesus. E que passagem do Antigo Testamento se cumpriu? Está escrito no 2º Salmo, Salmo 2, versículo 7. Você é meu filho, hoje eu te gerei. Hoje eu lhe dei a vida. Essa é uma profecia do Antigo Testamento sobre a ressurreição. Quanto ao fato de que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais voltar à decadência, ele falou assim: eu darei a você as bênçãos santas e seguras de Davi. Isso é de Isaías 55 e versículo 3. Eu darei a você as bênçãos santas e seguras de Davi. Em outras palavras, eu os ressuscitarei para receber tudo o que foi prometido no reino davídico, o convênio davídico. Pela ressurreição, Deus estava afirmando Cristo como seu filho e garantindo que as bênçãos prometidas que viriam através da semente de Davi viriam através dele. E tem mais. Versículo 35. Portanto, ele também diz em outro salmo, e aqui Paulo usa o mesmo que Pedro usou, o Salmo 16. Você não permitirá que seu santo sofra decadência. Pois Davi, depois de ter servido ao propósito de Deus em sua própria geração, adormeceu e foi colocado entre seus pais e sofreu decadência. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decadência. Portanto, irmãos, saibam que por meio dele proclama-se o perdão dos pecados e por meio dele todo aquele que crê que está livre de todas as coisas das quais você não pode ser libertado pela lei de Moisés. O testemunho de Pedro no dia de Pentecostes, o testemunho de Paulo, é o fato de que a ressurreição é profetizada no Antigo Testamento. O que está em jogo na ressurreição? A veracidade, a integridade das Escrituras. Volte de novo ao 26º capítulo do livro de Atos, capítulo 26 de Atos, para outra afirmação e reivindicação de precisão profética nas Escrituras. De novo, este Paulo falando com Agripa, capítulo 26, versículo 22. Podemos buscá-lo lá. Então, tendo obtido a ajuda de Deus, ele diz, quando os judeus tentavam
matá-lo. Eu continuo até hoje testificando, tanto os pequenos quanto os grandes, afirmando apenas o que os profetas e Moisés disseram que iria acontecer. E o que os profetas e Moisés disseram, esta é uma maneira de se referir ao Antigo Testamento, que o Cristo deveria sofrer e que por causa da sua ressurreição dentre os mortos, ele seria o primeiro a proclamar luz tanto para o povo judeu quanto para os gentios. O Antigo Testamento, referido aqui como os profetas e Moisés, falou da morte do Messias e de sua ressurreição. O fato de Jesus ressuscitar dos mortos significa que a Escritura é verdadeira. Se a ressurreição não aconteceu, não se pode confiar nas Escrituras. E se puder ser quebrada em um só lugar, não será confiável em nenhum lugar. Vá para João agora, capítulo 2. Uma profecia de um tipo de profecia diferente, não uma profecia do Antigo Testamento dessa vez, mas uma profecia do Novo Testamento, dos próprios lábios do próprio Messias, mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 2, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destrua este templo e em 3 dias o levantarei. Destruirei esse templo, em 3 dias o levantarei. E eles o fizeram, e ele o fez. Eles o mataram, e em 3 dias ele estava vivo de novo. Os judeus disseram então: foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o levantará em 3 dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Então, quando ele ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que ele disse isso. Ouçam isso. E eles creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. A afirmação das Escrituras do Antigo Testamento e das Escrituras do Novo Testamento, vindas dos próprios lábios de Jesus Cristo. Cristo disse: você mata este corpo, sem falar no templo terrestre, e eu o ressuscitarei em 3 dias. Ele fez, e eles creram na Escritura. Essa é a primeira coisa que quero que você entenda. A ressurreição prova a veracidade das Escrituras. Você pode acreditar nas Escrituras, porque previu isso. Ela previu isso exatamente como aconteceu. Olhe de novo para Lucas 24. Lucas capítulo 24 e versículo 25. Estamos no caminho de Emaús. Jesus com alguns de seus discípulos, você se lembra do relato? Eles estavam angustiados porque Jesus havia morrido. Versículo 25, ele lhes disse: ó homem tolos e lentos de coração, para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Messias, o Cristo, sofresse essas coisas e entrasse em sua glória? Então, começando com Moisés e com todos os profetas, o Velho Testamento, ele explicou-lhes o que dizia em todas as Escrituras. Isso seria coisas relativas à sua morte e coisas relacionadas à sua ressurreição. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, começa nos dando este resumo do Evangelho. Agora, irmãos, vos dou a conhecer o Evangelho que vos preguei, que também recebestes, no qual também está... Aqui vem, ó. Pelo qual você também será salvo, se pegar-se firmemente a palavra que eu preguei a vocês, a menos que vocês acreditem em vão, pois entreguei a você como de primordial importância o que também recebi. E aqui está o Evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras e que ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia de acordo com as Escrituras. A ressurreição prova a veracidade de todas as profecias das Escrituras, de que o Messias morreria e ressuscitaria. Segundo, a ressurreição prova não apenas a confiabilidade da palavra de Deus, mas a divindade do Filho de Deus. A divindade do Filho de Deus. Existem muitas afirmações no Novo Testamento sobre a sua divindade, muitas testemunhas de sua divindade. Anjos testemunharam antes do seu nascimento que ele seria um Filho Santo, que ele seria o Filho do Altíssimo. Até os demônios entenderam isso em Marcos 5, 6 e 7. Os demônios identificaram Jesus como Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Em João 9, você tem um homem cego que sabe que Jesus é o Filho de Deus.
Pedro, Tiago e João, em algum momento, todos reconhecem a divindade de Jesus Cristo. Tomé diz, meu Senhor, meu Deus. Nataniel diz, você é o Filho de Deus. Até Marta reconheceu isso. João Batista, João 1,34, vi e testemunhei. E ele disse que este é o Filho de Deus. Até um soldado romano na crucificação disse, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas, inquestionavelmente, o testemunho supremo do fato de sua divindade vem de Deus Pai. Este é o meu Filho amado, no seu batismo, a quem estou me comprazo. Este é o meu Filho amado na sua transfiguração. Ouçam, em Romanos 1,4, temos uma declaração muito explícita. Paulo inicia esta grande epístola, Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado como apóstolo, designado para o Evangelho de Deus. E, novamente, aqui vem um resumo do Evangelho. Este é o Evangelho, versículo 2, que ele prometeu de antemão, através dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Novamente, todos os elementos do Evangelho foram prometidos, profetizados no Antigo Testamento, a respeito de seu filho, que nasceu de um descendente de Davi, segundo a carne. Então, este versículo 4, que foi declarado o Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Foi a ressurreição dos mortos que foi a suprema declaração de sua divindade. Deus o declarou o Filho pela ressurreição dos mortos. Você é meu filho, hoje eu te gerei, parafraseando o Salmo 2. Atos capítulo 13, versículo 30 diz, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição, então, é a declaração de sua divindade, a afirmação de sua divindade. Sua divindade foi afirmada na anunciação. Sua divindade foi afirmada na concepção da Virgem. Sua divindade foi afirmada em seu batismo. Sua divindade foi afirmada da maneira mais triunfante em sua ressurreição. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Lembre-se do que Pedro disse em Atos 2,36, que pela ressurreição ele é declarado ser Senhor e Cristo. And Christ. Ele tem 3 títulos. Ele é um profeta. A autenticação de seu ofício profético veio através de sua ressurreição. Prova da validade e autoridade de tudo o que ele disse, que veio através de sua ressurreição. Ele é pastor, ele é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sem começo nem fim, um sacerdote eterno que continua a viver para sempre, intercedendo por nós. Esse sacerdócio eterno é válido por sua ressurreição. Ele é um rei. Seu direito de governar e reinar novamente é válido por sua ressurreição, na qual ele passa, além da palidez da morte, para a vida e compreende o cumprimento de todas as promessas já feitas a Abraão e Davi e em todos os outros convênios de promessa. Ele se torna aquele que sozinho governará para sempre, pois venceu a morte. Profeta, sacerdote e rei, filho de Deus, a divindade de Cristo é afirmada por sua ressurreição. Número 3, a conclusão da salvação de Deus. Sabemos desde o início que você deve chamar seu nome de Jesus, disse o anjo, pois ele salvará seu povo de seus pecados. É por isso que ele veio, o Filho do Homem veio, não para ser ministrado, mas para ministrar e dar sua vida, um resgate para muitos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós entendemos isso. Ele foi à cruz para morrer pelos pecados dos homens, mas isso por si só não era o fim, por si só não era suficiente. Entendo que há um tremendo interesse na cruz de Cristo. O interesse na cruz de Cristo não é apenas por causa do trabalho realizado nela, mas há muitas coisas no evento da cruz, há muita coisa que levar a isso. Há muito sobre como ele foi tratado em sua vida, há tanta coisa a respeito dos dias antes de sua morte em Jerusalém, a horrenda zombaria da justiça que foi abortada em seu caso, o terrível abuso que ele recebeu, a ampla rejeição, todas as características disso, e então o horrível sofrimento físico, a dor e o castigo, e depois a experiência agonizante e insuportável da própria cruz. Entendo que a cruz está carregada de todo tipo de coisas. Isso tira de nós toda a nossa emoção, toda a nossa paixão, e portanto
todo o nosso interesse. E a ressurreição, em certo sentido, não tem nada disso, porque podemos nos identificar com o seu sofrimento. Ainda não podemos nos identificar com sua ressurreição, sofrendo. Entendemos dor, entendendo o pecado, entendemos porque ele suportou o próprio pecado, o nosso próprio pecado, a culpa e a disciplina, mesmo nessa vida. A ressurreição, nós não entendemos. Então eu acho que há um nível de indiferença em relação à ressurreição, porque isso é muito familiar para nós. Mas se quiséssemos nos concentrar na ressurreição, com pelo menos um interesse igual que a nossa concentração na cruz, estaríamos servindo bem ao propósito bíblico. Porque se Jesus não ressuscita, ele não é o profeta, ele não é o sacerdote, ele não é o rei prometido. Se ele não ressuscita, ele é apenas Jesus Cristo, estrela mundial. E sua morte é a morte de um homem comum, sem valor salvífico. Mas ele morreu. E Romanos 4:25 é crítico. Na verdade, o versículo 24 é um bom lugar para começar. Diz: por nossa causa também, a quem será acreditado como aqueles que crerem naquele que ressuscitou Jesus, no nosso Senhor dentre os mortos. Então, ele foi entregue. Esse é um termo técnico para ser preso, executado, significando a cruz. Ele foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. É por isso que digo que a ressurreição traz a conclusão da salvação de Deus. Ele foi criado para nos assegurar que, aos olhos de Deus, pagara satisfatoriamente o preço total por nossos pecados. Cristo ressuscitou dos mortos para fazer uma declaração ao mundo inteiro de que ele havia oferecido um sacrifício satisfatório. Ele poderia ter sido ressuscitado dentre os mortos em silêncio, em particular, e voltado para o céu sem que ninguém soubesse, mas precisava ser uma declaração, precisava ser público, precisava ser trazido à luz, precisava ser plenamente manifesto que ele foi ressuscitado dentre os mortos pela vontade do Pai, porque ele pagou perfeitamente o sacrifício pelo pecado, pelo nosso pecado. Seu sacrifício sendo aceito, ele é ressuscitado e exaltado à destra e direita do Pai. E, portanto, o perdão do pecado é disponibilizado a todos que creem. Se você nega a ressurreição corporal de Jesus Cristo, você nega o sacrifício dele, substitutivo pelo pecado. Tudo que vem a nós na salvação vem por intermédio da ressurreição. A salvação nos promete vida eterna. Vida eterna. Ele não pode dar essa vida se não a possuir. Se ele não ressuscita, nós não ressuscitamos. Se ele não vive, nós não vivemos. Por outro lado, porque eu vivo, você também viverá. João 14:19. O Espírito Santo, que é o poder da regeneração, que é o poder da vida espiritual, o Espírito Santo não pode nem fazer sua obra a parte da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus disse: não posso enviar o Espírito Santo até que eu volte ao céu, aí depois eu enviarei o Espírito. Ele não pode enviar o Espírito até que retorne à glória. Ele não pode retornar à glória a menos que o Pai o exalte à glória. O Pai não o exaltará a menos que ele tenha realizado a redenção na cruz. E quando o fez, ressuscitou dentre os mortos, sentou a sua destra e dispensou o Espírito Santo. Enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo então se torna o poder em nossas vidas como crentes, perdão do pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem pagou a Deus em plenitude e satisfação. E agora temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele entrou em sua obra, sumo sacerdotal, intercedendo por nós, à destra de Deus. A doação de dons espirituais. Efésios 4 diz que ele desceu e depois subiu e deu presentes aos homens. Todas as habilitações e investiduras espirituais necessárias, são baseadas em sua ressurreição. Todo o poder espiritual que nós temos vem da ressurreição. Mateus 28:18, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E então, em Atos 1:80, diz:
você receberá esse mesmo poder quando o Espírito vier sobre você. Agora somos capazes de exercer em abundância acima de tudo o que podemos pedir ou pensar de acordo com o poder que opera em nós. Diz Efésios 1, até o poder que o ressuscitou dentre os mortos. Tudo que temos na salvação se relaciona com a ressurreição. Mesmo sendo trazido para um novo relacionamento com Deus, nós literalmente morremos com Cristo. Romanos 6 diz, em sua morte, ressuscitamos com Cristo em sua ressurreição e agora andamos em novidade de vida e não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça. Todas as coisas em nossa salvação se conectam à ressurreição. E o batismo, é claro, é a bela imagem dessa morte, do sepultamento, da ressurreição para uma nova vida, porque estamos em Cristo em sua morte. O que a ressurreição prova? Isso prova a veracidade da palavra de Deus, a divindade do Filho de Deus, a conclusão da salvação de Deus e, em quarto lugar, o estabelecimento da igreja de Deus. O estabelecimento da igreja de Deus. Você se lembra em que Mateus 16, 18, Jesus disse: eu edificarei minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela ou impedirão? Os portões do inferno não são simplesmente uma expressão que significa morte. Ele disse: eu vou construir a minha igreja e a morte não vai prevalecer, parar ela. E antes de tudo, é claro, ele tinha em mente a própria morte. Isso teria sido impossível se ele não tivesse ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado entre os mortos, não haveria igreja verdadeira. E seríamos outra religião falsa, com todas as outras religiões falsas do mundo. Mas, de novo, voltando ao maravilhoso primeiro capítulo de Efésios, no versículo 20, diz que ele o ressuscitou dentre os mortos. Deus fez isso, sentou à sua direita em lugares celestiais, muito acima de todo o domínio, autoridade, poder e domínio e todo o nome que é nomeado, não apenas nessa era, mas também na futura. E ele colocou todas as coisas em sujeição aos seus pés, e isso é tudo. E deu-lhe como cabeça sobre as coisas da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que sente tudo em todos. Essa é apenas uma afirmação incrivelmente poderosa. Pela ressurreição, Jesus não foi só afirmado como Senhor de todas as coisas, Senhor do universo, de modo que todas as regras, toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, todo nome que é nomeado nesta era e no futuro está debaixo da autoridade dele, debaixo da sua autoridade. Mas ele lhe deu aquele que é o Senhor acima de todas as coisas como cabeça da igreja. Ele é a cabeça. E o que queremos dizer com a imagem da cabeça? A cabeça, nós entendemos a cabeça tem um corpo. Uma cabeça, ela não funciona sem um corpo. E essa é a imagem aqui, a ideia. E assim diz: dirija todas as coisas à igreja, que é o seu corpo. É incrível, pense nisso, pessoal. Mas a ressurreição assegura a liderança de Cristo sobre o seu corpo. E nós tornamos a igreja e somos essenciais como expressão de sua vida, tão essenciais quanto um corpo para uma cabeça. Ouça as palavras de John Calvino. Esta é a mais alta honra da igreja, que até que ele se una a nós, o Filho de Deus se considera imperfeito em alguma medida. Que consolo é para nós aprendermos que até que estejamos em sua presença, ele possui todas as suas partes ou deseja ser considerado completo. Ele é o chefe, o líder. Nós somos a igreja, o seu corpo. A igreja trouxe à existência como conclusão de Cristo por intermédio da ressurreição. E como Cristo vivo viveu, moveu-se por intermédio da história. A história da igreja é triunfantemente. Assim também a igreja se moveu triunfantemente. E Paulo diz que em 2 Coríntios 2, ele nos faz triunfar sempre em Cristo. A igreja vive hoje, apesar do ataque constante, apesar da corrupção e da falsificação. A igreja sobreviveu a todos os falsos profetas, falsos representantes, todo o pecado, toda a mundanidade. A igreja verdadeira ainda está viva, ainda capacitada pelo poder da ressurreição. A ressurreição prova a veracidade da palavra de Deus, a divindade do Filho de Deus, a conclusão da salvação de Deus, o estabelecimento da igreja de Deus. Número 5, prova a inevitabilidade do julgamento de Deus.
a inevitabilidade do julgamento de Deus. Por favor, volte por um momento para João 5. Um dos grandes textos dos evangelhos, João 5. Jesus dá um severo aviso aqui a respeito do julgamento. Vamos começar no versículo 22. Porque nem mesmo o Pai julga alguém, mas ele deu a todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. O Pai cometeu todo o julgamento ao Filho. Cabe aos homens, então, honrar o Filho, que será o seu juiz. Versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e acredita que aquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, uma hora está chegando e agora é quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele deu ao Filho para ter a vida em si mesmo e deu-lhe a autoridade para executar o julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não se maravilhe com isso por uma hora está chegando, em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem, há uma ressurreição da vida. Há uma ressurreição da vida, aqueles que cometeram o mal. Há uma ressurreição de juízo, julgamento. Deus mantém registros muito precisos. Registros muito precisos. E todos serão suspensos no dia do julgamento. Para aqueles que têm apenas um registro do mal, eles serão uma parte da ressurreição para condenação. Para aqueles que têm um registro do bem, evidência de uma vida transformada, eles farão parte da ressurreição da vida. Cristo é o juiz. Qual base que diz que Cristo é o juiz? Com base em sua ressurreição. Versículo 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho para ter vida em si mesmo. Essa é a ressurreição. Ele ressuscitou Cristo para ser o juiz. O que este texto está dizendo é que todos viverão para sempre corporalmente, porque é isso que é uma ressurreição. Alguns terão um corpo adequado para o inferno e outros um corpo adequado para o céu. Para aqueles que ouvem o Evangelho de Deus a respeito de Jesus Cristo, receberão um corpo adequado ao céu. Mas para aqueles que rejeitam o Evangelho, eles terão um corpo adequado para o inferno. A ressurreição da vida ou a ressurreição do julgamento. Ele é o juiz. E lhe é dada a autoridade para ser o juiz por causa da sua ressurreição. Isso é mais especificamente indicado para nós em Atos 17. Ouça essas palavras, Paulo, em Atenas, versículo 29, Atos 17. Sendo então filhos de Deus, não devemos pensar que a natureza divina é como ouro, prata ou pedra, uma imagem formada pela arte ou pelo pensamento do homem. Portanto, esquecendo os tempos da ignorância, isso seria tempos passados. O que isso significa, esquecido? Deus negligenciou no sentido de que ele não proferiu julgamento especial final sobre todo pecador, sobre os pecados supremos. Houve uma vista assim. No entanto, agora Deus está declarando aos homens que todas as pessoas em todos os lugares devem se arrepender, porque um ato final universal de julgamento especial está vindo. No versículo 31, porque ele fixou um dia em que julgará o mundo em retidão por intermédio de um homem. Que homem? Um homem a quem ele designou. A man whom he has appointed. Who is that man? Quem é aquele homem? Tendo provado a todos os homens ressuscitando dentre os mortos. Julgamento especial. Deus reteve no passado. Julgamento final. Deus reteve no passado. Mas agora, ele fixou o dia do julgamento especial no mundo. E seu juiz não é outro senão aquele que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou para Jesus ser o juiz. E toda pessoa terá que encarar ele, seja para ouvir bem feito,
bem-vindo, servo bom e fiel, entre na alegria do seu, no gozo do seu Senhor, ou para ouvir a condenação que envia essa pessoa ao inferno. Ele é criado para ser o juiz. Não há julgamento se não houver Cristo ressuscitado. Finalmente, a ressurreição nos prova a felicidade eterna do povo de Deus. A felicidade eterna do povo de Deus. Em João 14, rapidinho, Jesus disse o seguinte: não se turbe o vosso coração. Vocês não estão me perdendo. Eu vou para preparar um negócio. O quê? Um lugar para vocês. E eu voltarei para recebê-los, porque onde eu estou, lá também, para que vocês também estejam. Nesse lugar teremos um corpo semelhante ao seu corpo glorificado. Nesse local, de acordo com Apocalipse 21, não haverá lágrimas, nem tristeza, nem choro e nem morte. A eterna felicidade do céu, comprada para nós por sua ressurreição. O grande 15º capítulo de 1 Coríntios, onde começamos esta manhã, nos diz que o perecível se tornará imperecível. O mortal se imortalizará. A morte será tragada pela vitória. E diremos, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está em jogo aqui? O que a ressurreição prova? Essa escritura é verdadeira. Que Jesus é Deus. Essa salvação foi realizada na cruz. Que a igreja foi feita do seu corpo. Seu corpo. Foi feito do seu corpo. Esse julgamento está chegando para os incrédulos. E o céu está sendo preparado para aqueles que creem. Pai, agradecemos novamente pelo testemunho das Escrituras, testemunho consistente, como sempre, como se mostra sem contradição alguma, todos os pontos se ligam para nos dizer a verdade de maneiras tão poderosas. Te louvamos por isso. Obrigado por este maravilhoso momento de celebração. Obrigado por Cristo, porque Cristo vive. Nós vivemos e viveremos para sempre. Senhor, através do seu poder e da sua graça, hoje, atraia alguns que ainda estão mortos em suas ofensas e pecados. Atraia-os, Senhor, para a vida. Atraia-os, Senhor, para o seu Filho. Que o vejam na beleza e na glória que um penitente vê. E que se considerem como sãos, pecadores miseráveis à beira de um castigo eterno. Salve-os, Senhor, hoje, para a sua glória. E use-nos para espalhar a mensagem de que Cristo está vivo. E porque Ele vive, os pecadores podem entrar na vida. Agradecemos, Senhor, por termos tido a oportunidade de adorá-lo. Continuamos a fazê-lo, mesmo quando nos separamos. Damos-lhes toda a honra em nome de Cristo. Amém.